Oi, pessoal, boa noite. Esperar a doutora Cláudia Joaquim entrar para a gente começar essa live de hoje aí, que eu tô muito empolgada. Oi, Marcela, beijo, amiga. Rebeca, Ravena, saudade de vocês, gente. Rafa, Vitor, beijo, tô com saudade de todo mundo. A Ju, que entrou também. Essa live de hoje promete, viu? Boa noite aí pra todo mundo. Ô, gente, essa quarentena tá durando bastante, mas eu acho que tem sido até produtiva, assim. E esse assunto de hoje é um assunto que me agrada muito, porque acho que todas nós que trabalhamos com cirurgia aí vivemos momentos de vontade de desistir, às vezes um bullying aí, né? E a Claudinha, ninguém melhor que ela para contar, uma profissional de sucesso. Vou esperar ela entrar pra gente poder começar. Esperar também as meninas, quem quiser perguntar, né, ao longo aí da live, as estudantes de medicina, as internas, residentes. Essa live foi feita para isso. Aí eu queria saber de vocês também, né, enquanto a Claudinha não entra, o que vocês acharam do tema, né? A Lê acabou de entrar, a Lê, saudade, um beijão. A Lê é outra profissional que eu admiro muito da reprodução humana. Sonaira também, coloprocto. Quando convidei Claudinha para poder fazer esse tema, né? Eu até comentei no meu, no meu feed que o pessoal, nossa, né? Mas você vai gastar a sua entrevista com a Cláudia para falar de carreira. E eu acho que isso é muito importante, gente. Oi, Oi, Claudinha! Ai, que bom! cheguei! Tô tão feliz, você não imagina o tanto que eu tô feliz e honrada de fazer essa live com você. Eu tô mais, eu tô mais. Eu fui convidada, eu tô mais. Então, eu tô feliz porque eu tava comentando aqui antes de você entrar que, pessoal, né, eu te falei isso no WhatsApp. Nossa, mas vocês não vão falar de endometriose, que é o que vocês trabalham o tempo todo, né? E eu assisti todas as lives nessa última semana, aprendi bastante. Aí falei, não, mas esse tema com a Cláudia, ele é necessário porque sempre que a gente tem alguma dificuldade, a gente sabe que a carreira para a mulher é bem mais difícil, né, em vários momentos. E aí, o convite eu acho que foi muito para isso mesmo, para a gente poder conversar das dificuldades. Ó, você já tem uma fã aí, Claudinha, que mora aqui em Ai, minha Brasília. amiga, Sonaira, não conta, não conta. E assim, principalmente para a gente compartilhar aqui as dificuldades e também pensar aí em dias de estímulo melhores. Eu te confesso que eu tive momentos que eu desejei ser clínica e depois voltei. Então, eu Não, queria não que me você aconteceu. contasse. Ainda não, ainda não. Então, e Então, assim, principalmente porque a gente sabe que a carreira cirúrgica ela demanda mais de tempo, de dedicação, e aí nós vamos conversando aqui. Então, eu acho que essa live de hoje vai ser a de maior audiência, principalmente dos estudantes, dos internos e dos residentes. Então, a gente está também formando parte da galera que vai cuidar da gente aí no futuro. não, com certeza. Então, primeiro assim, o pessoal que tá entrando tem um aviãozinho de papel aí embaixo, do lado. E aí, se vocês lembrarem de alguém que talvez esteja pensando em fazer cirurgia e tudo, e seja mulher, ou esteja com essa dúvida, assim, se é diferente fazer cirurgia sendo mulher e tudo, aí vocês mandam esse aviãozinho aqui, ó, vai encaminhar logo pra pessoa, ela consegue ver a live junto com a gente. Beleza. É, minha história de vida em relação à cirurgia é bem diferente do que quase todo mundo pensa. Todo mundo acha assim que eu sou cirurgiã de vocação desde sempre e tal. Na verdade, não foi assim. Eu entrei na faculdade querendo sim fazer cirurgia. Mas durante a faculdade, assim, eu não tenho nenhum médico na minha família, né? Não tenho parente médico, pai, mãe, nem nenhum médico. Eu sou a primeira médica da minha família. Eu vou ter um sobrinho médico, mas eu sou a primeira médica da minha família. Então, eu não tinha esse assim, convívio com nenhuma especialidade. Então, eu meio que entrei na faculdade com a cabeça bem aberta, assim, do tipo, não sei qual especialidade eu vou fazer. Eu acho legal cirurgia e tudo, mas vou decidir durante o curso mesmo. Durante o curso, por incrível que pareça, eu escolhi neurologia. Eu Olha tava só. certa que eu ia fazer neurologia, porque eu fui.
instrutora de neurologia, de semiologia neurológica, depois de neurologia clínica. Eu trabalhava num CTI de neurointensivismo e tudo. E aí, aqui no, não sei se aí para Brasília tem, né? Mas aqui no Rio tinha uma prova antigamente que se chamava SUSEMI, que você fazia para ser acadêmica de um plantão de emergência. E aí, durante esse meu plantão da SUSEMI, um dia o cirurgião vascular do plantão trocou com uma cirurgiã vascular que até hoje eu não sei o nome, não lembro da cara dela, não sei o nome. E foi o único plantão que ela deu na vida comigo. Durante esse plantão, ela perguntou assim: ah, e aí, o que você vai fazer? Você já escolheu qual residência vai fazer? Lógico, eu escolhi neurologia. Aí ela olhou para mim e falou assim: neurologia? Neurocirurgia? Eu, não, neurologia, neurologia clínica. Ela, não, você não pode fazer neurologia. Eu, como assim eu não posso fazer? Ela, não, nunca vi ninguém querer fazer neurologia e gostar tanto de procedimento. Garoto, você já amputou as 3 pernas nesse plantão, você já funcionou metade do plantão. Como assim você quer fazer neurologia, fazer uma especialidade clínica? Você não tem nenhum perfil para fazer clínica médica. Eu, na altura dos meus 21 anos, eu olhei para ela como se ela falasse a maior besteira do mundo e deixei pra lá. Assim, ah, tá, sabe? Tipo, você não sabe o que você tá falando, eu quero neurologia, eu escolhi isso, eu vou fazer prova de residência para isso. E tudo bem. Então, assim, na hora eu nem levei em consideração o que ela tava me falando. Só que ficou aquela pulga, assim, atrás da orelha. Porque quando eu me despedi dela no plantão, e assim, eu acho que ela nem sabe dessa história, né? Que eu mudei de especialidade por causa dela, numa pessoa que eu nunca mais vi, que eu não sei nem o nome. Mas quando eu saí do plantão e me despedi dela, ela virou para mim e falou assim: olha, eu se fosse você, passava esses próximos anos pensando se você quer realmente não fazer mais procedimento. Virou de costas e foi embora. Ela deixou aquela dúvida que eu nunca tinha tido. E aí, às vésperas de fazer a inscrição para residência, eu peguei os papéis e virei pro meu marido hoje em dia, na época ele era meu namorado, e falei assim: eu vou fazer para cirurgia. Aí ele olhou e falou: ué, meu marido não é médico, né? Não era neurologia? Aí eu, mas eu troquei. E eu nunca fui muito indecisa, nem nada, né? Ele olhou assim: ué, mas você trocou para uma coisa muito diferente, né? Eu falei assim: mas eu agora tô certa, eu vou fazer. Então eu decidi fazer cirurgia, assim, no último ano, basicamente, na hora de escolher. E assim, eu não tenho dúvida de que eu fiz a melhor escolha da minha vida, né? Assim, eu não me vejo fazendo nenhuma especialidade que não cirúrgica. E é o que eu acho que é o que eu faço melhor da vida. Eu digo que eu não faço mais nada tão bem quanto eu opero. Isso é a maior verdade. Assim, agora que a gente. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, 1 ano de videolaparoscopia, depois eu fiz os 2 anos de coloprocto, né? Eu terminei procto há 10 anos. Isso, é o que eu ia te perguntar, é assim, né? Agora que a gente já tá com um pouquinho mais de público aqui, né? Inclusive, os meninos da nossa equipe de Brasília, a Natasha tá aí, Pedro, a gente tá com a audiência de peso, Paulo Reis, Raquel. É interessante te perguntar, assim, tipo, quando você entrou na cirurgia, a gente sabe que toda residência de geral tem aquela parte do PS, do baleado, do esfaqueado, né? E qual foi o momento que você decidiu que você ia querer fazer a parte da coloprocto mesmo? Porque quando eu vejo as meninas entrando, eu tenho amigas fazendo geral, e aí o pessoal pensa muito mais assim, vascular, plástica, né? E eu sou fãzaça das proctologistas mulheres, porque assim, é um desafio, né? É uma especialidade que hoje eu vejo que é muito feminina também. Eu vejo que as minhas pacientes, né? O Oswaldo, se estiver aí, vai ficar até com ciúme, porque os pacientes adoram a Natasha por ela ser mulher, né? Então tem isso. Na verdade, o meu maior algoz, né, na residência, que era o meu preceptor da residência, foi quem me fez me apaixonar pela proctologia, que está aí nos assistindo, que é o Paulo. Então, assim, ele que foi o cara que mais me puxou, assim, do ponto de vista de cobrança, de crítica e de querer puxar, assim, é que ele... Eu tentei ser atleta a vida inteira, né? Então é aquele cara, aquele técnico que te puxa pela crítica, né? Assim, pelo que você... Para você sair com raiva do treino, assim. Ele vai ver só, sabe? Aquele dia que eu vou mostrar para ele que eu posso e tal. Então, assim, foi o Paulo que me fez fazer procto, assim, porque ele
era o proctologista que eu conhecia, e ele operava proctologia no hospital que eu era residente. E aí eu gostava das cirurgias, principalmente das cirurgias abdominais. Então, assim, eu me apaixonei pela cirurgia abdominal, vendo o Paulo e o Flávio operando e decidi fazer procto por isso, né? Não foi nem pelos baleados, esfaqueados. E aí eu tenho umas histórias engraçadas, assim, para contar. Pode contar, pode contar. Meu primeiro na residência da Geral foi assim, o primeiro dia mesmo, o dia que eu levei os papéis e tudo, eu conheci o chefe, né? E conheci quem seriam meus R2, que eram 2 homens. Eram 2 vagas por ano, né? Eram 2 homens. E era eu e uma outra menina de R1. Quando a gente entrou no hospital, assim, um deles olhou e falou assim: cara, eu fiz até promessa para não serem 2 meninas. E o que que acontece? Vem 2 meninas. Assim, ele não falou oi para mim. Ele falou isso. Acontece 2 meninas. Aí eu olhei assim para baixo. A outra menina, que é minha amiga até hoje, assim, ficou meio puta e tal. E eu vim para casa e encontrei com meu marido, né? E falei assim: cara, eu vou ter que fingir que eu não sou menina nos próximos anos. Aí ele: ué, mas por quê? O que que foi? Eu falei assim: não, cara, eu não quero que nunca mais eles olhem pra mim e pensem que eu sou diferente deles. Acabou. E, assim, a verdade é que assim, eu nunca fui muito feminina, né? Assim, eu sempre fui muito moleca, eu sempre gostei muito de futebol. Então, assim, eu sempre fiz muito esporte. Então, não era uma tarefa difícil pra mim. No dia seguinte, eu cheguei lá na residência de calça jeans, camisa de malha, tênis, cabelo preso, cara lavada. E assim foi. Quando eu encontrei o meu preceptor da residência pela primeira vez, que nos assiste, ele virou para mim e falou a seguinte frase: procura no dicionário cirurgiã. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas não vai ter, porque no dicionário não tem gênero, né? Vai ter cirurgião, barra, né? Aí ele: não é por isso, não, é porque não existe. Ai, Na Paulo, tenho hora, ódio de você nesse momento. na hora, não, na hora, sabe aquele negócio assim que, sabe quando você engole seco, sabe? Mas para mim foi bom, porque a partir do momento que ele falou isso, eu botei na minha cabeça que se ele achava que isso não existia, ele ia ter que trocar, porque a partir daquele momento ia ter uma pessoa que ia responder por esse nome e ele nunca mais ia falar isso para ninguém. Sabe quando a raiva assim te alimenta, mas te alimenta de um lado bom, assim, te estimula? Eu acho que talvez algumas pessoas fossem ver de um modo diferente. Para mim não foi, né? E assim, tudo que eu passei, assim, eu vou contar aqui milhares de histórias de vocês, mas antes de contar tudo, o que eu gostaria de frisar, assim, que isso aqui não é uma live de mimimi, né? Não é para dizer que a minha vida é difícil, porque na verdade ela não é, nunca foi. Né, assim, eu nunca fui impedida de fazer nada por ser mulher, assim, ninguém nunca deixou de me contratar por ser mulher, ou nunca gostou de mim por ser mulher, ou eu nunca fui maltratada por ser mulher. Isso comigo nunca aconteceu. O que acontece até hoje são, assim, às vezes, brincadeiras, piadinhas. Então, assim, não é nada que atrapalhe, na verdade, a sua prática, mas talvez atrapalhe um pouco a sua cabeça. Então, para quem tá aqui me vendo, sabe que eu sou a pessoa do copo meio cheio, né? Então, sempre tento ver o lado bom da coisa. Então, todas as vezes que eu sou provocada, e eu sou provocada com isso até hoje, primeiro me vem uma raiva, sabe aquela raiva, assim, de que parece que tem uma chaminha no meu olho, se eu pudesse eu matava a pessoa, mas aquilo ali me alimenta para tipo, então eu vou mostrar para você que eu sou capaz. Então, eu vou mostrar para você que eu sou capaz. É sempre o que eu costumo dizer é que no início eu achava que era porque era o início, né? Assim, eu falava assim: é o início, daqui a pouco as pessoas vão se acostumar e tal. Mas não, eu tenho 10 anos que eu terminei a minha terceira residência, né? Eu não sou mais uma garota, infelizmente. E mesmo assim, todos os dias eu tenho que provar que eu sei fazer aquilo que os meninos fazem. Assim, eu não sou melhor do que eles, mas eu também não sou pior do que eles. Então, assim, eles talvez não precisem provar tanto isso todos os dias quanto eu, né? Mas são coisas que acontecem até hoje. Então, essa primeira frase, assim, da minha entrada na residência
contou muito para mim, assim, porque e eu vivo, assim, eu até botei na chamada da live, que eu vivo nessa corda bamba de, na verdade, não saber o que que, o que que gera tanta conversinha, tanta piadinha, tanta manifestação, assim, que às vezes as pessoas podem achar manifestação machista, eu até nem acho, na maior parte das vezes acho zoação, acho brincadeira e tal. Eu fico nessa corda bamba de tentar entender por que elas existem. Se, na verdade, é realmente um machismo, se eles realmente acham que a gente não é capaz de fazer, ou que a gente não deveria muitas vezes fazer, né? Ou se, na verdade, é só uma alteração estatística. Assim, a maior parte das meninas, até que fizeram residência comigo, ou que eu conheci durante a residência, ou que eu trabalhei junto, a maior parte escolheu não fazer cirurgia grande. Sim. Eu escolhi fazer cirurgia grande. Então, assim, eu não sei se é só um dado estatístico do tipo, eu tô sempre no meio de um monte de homem, então para eles é raro ver uma mulher, então todas as vezes eles se questionam sobre isso. Então, assim, é só uma questão estatística, eu sou talvez uma exceção ou não. Isso aí realmente é uma cobrança machista que você tem aqui, que eles acham que talvez a gente não seja tão capaz quanto eles. Então é uma corda bamba, sabe? Assim, de assim, não saber, na verdade, se há maldade nisso ou se é sempre brincadeira. A maior parte das vezes eu tenho certeza que é brincadeira, porque são feitas pelos meus amigos, pessoas que eu tenho Sim. muito carinho, que me ajudaram muito, né? E Claudinha, como que você acha que foi? Porque na live que você fez com o Léo Bezerra, né? Você falou um pouquinho da sua formação e a questão de ter feito esse 1 ano de vídeo, porque eu vejo essa carência na gineco. Hoje eu brinco que você é uma proctologista especialista em ginecologia, né? Então sabe tudo, ensina a gente, né? Para quem não sabe, tá aí na live. Eu fui e sou aluna do Instituto Cristo, conheci a Cláudia lá. De início, eu assim, achei o máximo ela ser a proctologista que comandava ali as salas, ensinava, e ao mesmo tempo a questão assim de você ver que quer ensinar, quer ajudar. Eu falo que ensinar é um dom, né, Claudinha? Que você tem, assim, e compartilha com a gente, de verdade. Então, mas, por exemplo, eu vejo na gineco, fiz 3 anos de gineco e a minha residência não tinha nada de vídeo. Então a gente sai sem saber o que é um trocáter, sem saber nada de fundamentos de videolaparoscopia. Você acha que fez diferença para você? Porque o que eu vejo é muito assim, a proctologia é muito voltada para a parte oncológica, e a parte oncológica ainda é muito aberta também. Então, como é que foi isso? Você acha que fez muita diferença? O que isso mudou na sua formação? A minha residência de cirurgia geral tinha muito vídeo já. Bem, nesse caso, assim, é muito diferente de gineco. E eu, que não sou novinha, sou da época da esterilização em glúteraldeído, né? Que ajudava muito, né, gente? O tempo de sala era bem diferente. Eles jogavam todo o material de molho, num líquido, que demorava mais ou menos uns 20 a 30 minutos para esterilizar e logo depois você podia usar. Então, assim, na minha residência geral, eu tive muita cirurgia por vídeo. Por que eu fiz o R3? Porque eu sempre quis operar por vídeo, né? Assim, há 10 anos, nem todos os cólons eram por vídeo, né? Assim, ainda tinha uma discussão muito grande há 10 anos se poderia ser feito cirurgia oncológica, laparoscópica e tal. Nem todos os centros faziam e tudo. Então, eu resolvi fazer o R3 por isso, porque eu fiz eu queria operar por vídeo, eu queria operar cólon por vídeo. E aí eu achei que o R3 fosse me ajudar. E no meu caso, ajudou muito, porque eu operava todos os dias alguma coisa por vídeo. Nem que fosse uma vesícula, mas eu operava todos os dias. Então, todos os dias eu operava por vídeo e todos os dias eu auxiliava por vídeo também. Né? Então, eu falo para os meus residentes da geral que o R3 faz muita diferença. O R3 vídeo faz muita diferença. A não ser que a pessoa queira fazer cirurgia plástica, né? Ou vascular, que aí não tem cirurgia laparoscópica. Mas se for fazer procto, uro, oncológica, eu aprendi bastante no meu R3, assim, bastante mesmo, fez bastante diferença. E assim, com relação à proctologia, que é uma dúvida também, até hoje
uma aluna me perguntou, falou assim, ah, mas ela existe alguma especialização para endometriose? Então, queria que você me contasse para todo mundo, né? A Rosane chegou agora, a Nilton também. Como é que foi essa inserção? Eu já sei, né? As pessoas precisam saber. Como é que foi essa sua inserção aí na endometriose? E assim, eu acho que a gente acaba se sensibilizando com as pacientes, né? Não tem jeito. Na verdade, eu digo que a endometriose me escolheu, na verdade. Eu não escolhi ela, não. Ela que me escolheu. O que aconteceu, assim, aí faz parte um pouquinho da nossa live. Sim. A minha paixão era operar tumor de reto, né? É o que eu queria fazer. O que eu decidi na residência de cirurgia geral era que eu gostaria de operar tumor de reto por videolaparoscopia. E aí eu fiz o R3, eu escolhi a residência de próstata, que na época operava mais por vídeo, então assim, quase não fiz colono na residência. Então eu quis operar por vídeo, eu operei muito cólon por vídeo na residência, auxiliei muito cólon por vídeo na residência e eu queria tumor de reto. O que aconteceu quando eu sentei ali no meu consultório? Que eu tinha, quando eu terminei a residência, eu tinha 29 anos, 28, 29 anos. Sentei ali no meu consultório e o tumor de reto não chegava. Porque, primeiro, não é uma doença muito prevalente, ainda bem. Segundo, que dificilmente alguém que tinha tumor de reto ia decidir operar com uma menina de menos de 30 anos, né? Então, assim, eu tenho toda uma lista de homens de 50 anos para escolher operar o meu tumor de reto. Por acaso, ninguém escolhia operar com uma menina de menos de 30 anos. Então, assim, os tumores de reto não apareciam para mim. Apareciam para várias pessoas e não apareciam para mim. Na verdade, não aparecem muito até hoje. Assim, eu acho que tem essa escolha, né, assim, do paciente talvez preferir operar com homem. E aí, o que aconteceu no meio desse caminho? Eu auxiliava o Flávio Malcher, que era o cirurgião geral da equipe do Cláudio Crispi há 20 anos. E quando o Flávio não, como eu era a primeira auxiliar dele, quando o Flávio não podia ir nas cirurgias do Cláudio, porque ele estava viajando, ou doente, ou alguma coisa dessa, ele pedia para que eu fosse no lugar. E aí, o que acontecia? As primeiras vezes que eu fui para cirurgia, é bom dizer, as primeiras vezes que eu fui para cirurgia, eu fui me achando assim. Ah, vou lá, fazer uma endometriose. Se eu operar tumor de reto, aquilo ali, ó, moleza para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma endometriose profunda, daquelas que a gente opera mesmo, eu comecei a rezar assim, baixinho. Por favor, que não precise de mim. Por favor, que não precise de mim. Que eu não preciso operar, que não preciso operar, que não preciso operar. Porque eu tava achando aquilo ali tão difícil, que eu não vou dar conta de operar isso aqui sozinha. Nunca operei com esses caras que estão aqui, né? Assim, eu não conhecia a equipe, assim, eu nunca operei com eles. Né? Só tem gineco aqui. Eu falo assim, só tem ginecologista aqui, eu vou ter que tirar uma parte do intestino com endometriose, essa doença do cão, assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui, sabe? Assim, me deu um certo medo. Então, é muito diferente você operar tumor de reto e operar endometriose. E aí, essa pergunta que as pessoas falam assim, existe formação em endometriose? Assim, como é que eu sou especialista em endometriose? Eu virei especialista em endometriose porque eu trabalho com isso há anos, né? Então, eu não fiz nenhum... Ah, Niltinho, não foi, não. Preconceito, eu não conhecia. Pegando seu pé. Eu não fiz especialização em endometriose porque ela não existia, né? A minha especialização em endometriose foi por número, né? Foi por volume. É o que eu mais faço da vida nos últimos 10 anos. Mas hoje, lá no Instituto CRISP, tem o cirurgião pélvico pleno, que é uma formação para o cirurgião, seja ele coloproctologista, urologista ou ginecologista, que queira trafegar na pelve e operar endometriose profunda com bastante segurança. Esse sim é um curso, eu não fiz nenhum, né? A minha foi vivência, meu direcionamento com endometriose foi na vivência mesmo. E aí, o que acabou acontecendo? O jogo virou, né? Aquele negócio do mundo dá voltas. Então, assim, a pessoa que não recebia o tumor de reto passou a ser a queridinha das pacientes com endometriose profunda, porque elas viam ali um espelho delas, né? Assim, elas tinham menos vergonha de falar para os meninos, tinham menos vergonha do exame físico sendo comigo do que com o homem. Então, aquele negócio do mundo dá volta funcionou muito para mim. Ao invés de eu ser deixada de lado como eu era no tumor de reto,
eu passei a ser, assim, a opção da escolha. Não, eu prefiro fazer com ela. Não, eu quero fazer com ela porque é menina. Então, sabe? Ah, você vai estar na minha cirurgia porque eu só vi homem até agora. Você vai estar? Então, assim, isso tudo gera. E aí, assim, mostra que a gente tem opção. E nem sempre o que a gente escolhe é o certo pra gente, né? Assim, tem alguém lá em cima regendo isso aqui tudo, né? Assim, a gente não decide nada. Então, a minha decisão primeira estava errada. E ele me mostrou que eu tinha outro caminho na vida, que ia ser melhor para mim e que eu só precisava deixar acontecer. E foi isso que eu fiz, né? Então, assim, eu deixei acontecer e estamos aqui agora conversando sobre isso. Foi realmente muito bom. Não, é muito legal, porque eu entrei na escola do Instituto CRISP querendo ser videolaparoscopista. E aí, de repente, né, aquela velha história que você já deve ter escutado 30 vezes. Não, só vou ficar um ano. Não, só vou ficar 2. E a gente vai ficando, vai se apaixonando. A gente vai vendo que as pacientes não são ouvidas, principalmente com relação às queixas de endometriose. E você começa a se identificar e começa a querer cuidar das pacientes mesmo, né? E mostrar que Isso você aí. se importa. Então Com isso é certeza. muito legal. Assim, eu acho que endometriose escolhe a gente. Eu acho que isso é fato. Agora, como é que Comigo, foi com ter certeza. filhos enquanto isso tudo aí? Porque uma coisa que, né, eu não tenho filho ainda, eu preciso ensaiar para isso. Como é que foi essa administração? Você tem um casal lindo aí, conta pra gente também, né? Então, muitas pessoas falam assim pra mim: nossa, como você dá conta disso tudo? De treinar, de ser cirurgiã, de não ter hora para chegar em casa, de ter um monte de sobreaviso, de ser casada e de ter 2 filhos. E como você dá conta? A resposta é muito simples: não dou. Não dou, não dou conta. Assim, é muita coisa. Então, todos os dias eu fico deixando de fazer algo. Todos os dias eu deito lá no meu travesseiro e falo assim: poxa, deixei de fazer isso. Então, assim, todo mundo fica achando que eu dou conta de tudo, mas a verdade é que eu não dou conta de nada, assim, né? Não de nada, mas não é o tudo que as pessoas pensam, né? Então, assim, todos os dias eu deixo de fazer alguma coisa, ou deixo de ver a agenda das crianças, ou esqueço de mandar o lanche, ou. Né, assim, então, eu não sou uma perfeição, tô quilômetros de distância disso, assim. Na verdade, as coisas dão certo para mim e dão porque eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Assim, muito grande. Eu sou uma felizarda, né? Assim, eu não sei se você já escutou falar isso, mas todas as vezes que me perguntam assim, ai, por que você conseguiu ser uma boa residente? Eu fui uma boa residente, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui sabem disso também. Eu fui boa residente, muito boa residente. Então, como você conseguiu? E eu sempre respondo do mesmo jeito. Eu consegui por causa do Marcelo. Eu não consegui por minha causa. Eu consegui porque eu Olha só. casei com uma pessoa que me apoiava, que não ficava perguntando que horas eu ia chegar em casa, que por que eu demorei, por que eu tive que entrar na cirurgia de novo, por que eu tinha que voltar para o hospital, por que eu tinha que acordar cedo, por que era sempre eu que tinha que passar visita. Nunca, nunca. Pelo contrário, ele sempre me apoiou. Assim, nunca perguntou quanto eu ia receber numa cirurgia, se eu ia receber. Todas as vezes que eu fui chamada para uma cirurgia no sábado, que eu tava na praia e falava pra ele, eu tenho que ir embora pra ir pra cirurgia, nenhuma vez ele nem me olhou de cara feia. Ele, tá bom, vai lá. Tô aqui pra É. te apoiar. Vamos fazer e tal. E não é só ele, né? Assim, meus pais me apoiam pra caramba. Então, assim, eu tenho que viajar pra trabalhar, assim, né? Assim, a gente viaja todo ano pro curso em Orlando. Marcelo não fica aqui sozinho com as crianças. Meus pais ajudam, os pais dele ajudam. Então, tem toda uma rede, assim. Eu tenho pai e mãe que ajudam. Tenho sogro e sogra que ajudam. O meu marido que super apoia. Poxa, uma babá maravilhosa, que é minha babá, babá das crianças. Tenho uma empregada que está comigo desde sempre, que me ajuda, que é super de confiança, que eu posso contar. Tenho vizinhos maravilhosos que eu sempre posso contar. Então, assim, é todo. Fora que os meus filhos são fáceis, assim. Isso é tudo, assim, muita sorte, né? Assim, de você ser cercada de pessoas maravilhosas, de pessoas que estão dispostas a te ajudar e a te fazer crescer, a não te cobrar sobre isso, a não colocar o dedo na sua cara do tipo, não é você que está criando seu filho, você deixa seu filho com babá, você viaja e seu filho fica com não sei quem. Então, assim, eu nunca escutei isso, né? Não,
pelo menos eu nunca escutei isso das pessoas que eu amo. Eu escutei isso de várias outras pessoas que eu não levei em consideração. Mas das pessoas que eu levo, pelo contrário, foi sempre, vai lá, a gente tá aqui pra você, a gente tá aqui por você, assim, as mães das escolas, assim, dos amigos dos meus filhos, sabe? Os grupos de WhatsApp, elas me marcam e falam assim, Cláudia, você não leu, você não viu, tem que levar não sei o quê, tem que dar tanto de dinheiro tal dia, assim. Eu tenho várias babás, né? Então, todo mundo me olha como se eu cuidasse de um monte de coisa. Na verdade, Sim. eu sou cuidada. As pessoas me ajudam, assim, eu sou muito mais cuidada do que o contrário, do que eles cuidam de mim. Essa rede de apoio, assim, é fundamental. Ela não tem como ser. Eu não sou uma super mulher, eu não tenho superpoder nenhum, pelo contrário, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu só consigo isso porque eu tenho muita ajuda, não é pouca não, mas é muita, muita, muita ajuda. E assim, Deus me cercou só de pessoas muito boas. Então, eu só tenho sempre, sempre que agradecer toda a ajuda que eu tenho. Que legal. Não, Claudinha, isso que você falou é fundamental, porque assim, né? Eu falo que os maridos, às vezes a gente tem muito, porque eu sei que o Marcelo, por exemplo, é uma pessoa de outra área. Às vezes a gente fala assim, ah, o marido médico entende mais. Olha, e realmente a gente vê que não é assim, que é de marido para marido, né? Eu só tenho a agradecer, eu falo que eu também não tenho nenhum médico na minha família. E as pessoas que estão ao meu redor, né, inclusive o marido, assim, sempre apoiam. Isso é fundamental para você ir adiante, né? Pra gente move on Isso, mesmo. é fundamental. E as pessoas que acreditam e vibram junto, né? Agora sim, uma dúvida também, né, que as meninas perguntam sempre. Tipo, porque a gente, geralmente, o cirurgião, ele conta os casos de vitória, né? Então, assim, teve algum dia que você pensou em desistir? Que você falou, não, ó, agora eu vou parar e vou montar uma loja de roupa, né? Que eu brinco. Tem dia que... Quantas vezes lá no Instituto Cristo, dependendo da cirurgia, eu falava, gente, isso aqui não é pra mim. E aí vem o apoio dos amigos, né? E o Tim tá aí, Karen, Raquel, que também são exemplos. Conta se teve um dia que você realmente quis chutar o balde e o outro dia que você falou, não, tudo valeu a pena. Não, nunca aconteceu. Olha só, bacana. É, o que eu tenho uma certeza, sim. A melhor coisa que eu faço da vida é ser cirurgiã. Mais nada eu faço tão bem. Assim, eu não sou uma mãe tão segura e tão Você calma cozinha quando bem. eu tô operando. Nossa, eles escutam um grito aqui, a minha vizinha, não sei como não ligou pro conselho tutelar, porque eu perco a calma, ensinando dever de casa, eu grito, eu quero que coma, eu sou mó general aqui e tal. E quando eu tô lá na pós, não. A pessoa tá ali operando e eu tô ali tranquila. Não, vocês sabem disso melhor do que ninguém, assim. Não perco a calma, tô sempre ali tranquila, tô ali dominando normalmente a situação, tá tudo bem, mesmo quando as coisas estão difíceis, eu consigo manter a calma, eu consigo manter o controle. E eu acho que em mais nada na vida eu consigo fazer assim, só com cirurgia. Então, o que eu acho é que assim, se o Marcelo não tivesse me escolhido e se eu não tivesse pai, mãe, sogro, sogra, babá, empregada maravilhosas e tal, eu seria só cirurgiã. Uhum. Deixar de ser cirurgiã, eu nunca seria. Então, assim, eu poderia não ter casado, poderia ter arrumado alguém que nunca me aturasse, assim, que não aturasse esse meu jeito, assim, forte, que não para, que não tem calma para nada, que atropela as coisas, que quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Se eu não achasse alguém que me entendesse, eu ia ser cirurgiã. Eu ia morar sozinha, eu não ia ter filhos, mas ser cirurgiã é a maior certeza que eu tenho que eu seria, assim. Isso é porque isso dependia de mim, na verdade. Não dependia de mais ninguém, né? Você ser casada, você depende de alguém que te ature, né? Que você achar alguém Sim, que você goste, que goste de você, que você ature e que ele te ature, né? Assim, ter filhos também. Então, assim, então a gente tem tantas pacientes que não conseguem ter filhos, né? Assim, ou maridos que não querem ter filhos e tal. Eu não. Então, assim, a única escolha que só dependeu de mim foi ser cirurgiã e eu não teria trocado isso. E eu nunca me arrependi, nem nunca, assim, pensei em trocar. De uhum. jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso ainda não aconteceu comigo. Pelo contrário. Quanto mais difícil a cirurgia, quanto mais pesado o plantão, quando eu volto mais forte, assim. Eu volto, cara, era isso mesmo que eu tinha que fazer. É isso que eu gosto. Eu gosto da tensão, assim, ó. E olha que eu faço Do desafio, né?
eu faço uma especialidade que você nunca tá tranquilo, né? Assim, a Uhum. anastomose coloretal você nunca tá tranquilo. A cirurgia foi linda e tudo, mas ela sempre pode abrir em 15 dias, ela sempre complica. Eu não sou melhor do que ninguém, então eu também tenho complicação. Então, meus doentes sempre complicam, tô sempre fazendo conta. Será que já passaram dos 15 dias para não complicar? Será que não passaram? A fulana tá em tal. Assim, eu sei o telefone delas, elas me ligam e falam, tá no 10º dia, tá no 8º dia. Ou não, quando ela me liga já tá no 40º dia, eu falo, não, já tem 40 dias, tá tudo bem, pode, né, assim. Então, Tipo, essa foi, essa passou. assim, esse tipo de vida, por incrível que pareça, é a vida que eu gosto. É a vida do estresse, de estar sempre ali no desafio. É uma vida que eu gosto bastante. Então, ainda não me aconteceu, né? Então, Bacana. Ô, Claudinha, e qual foi a paciente, assim, que a gente tem, eu imagino você em todos esses anos aí com endometriose, qual foi a paciente, assim, que mais te emocionou? Eu falo que endometriose ainda tem a questão da gente lidar com a infertilidade, né? As pacientes que buscam a cirurgia para melhorar essa questão da infertilidade, depois dão feedback para a equipe, que engravidaram e tudo. Você tem uma história que te marcou mais? são tantas, assim, eu acho que eu seria injusta se eu escolhesse uma só, né? Uhum. Mas a gente já teve tantas pacientes, assim, que. A Fê falou que sabe. Até deve saber, assim, mas eu tenho muitas pacientes que, que fazem com que vale a pena, né? Tudo vale a pena, sim. E as que eu mais me lembro são aquelas que complicam, porque os casos felizes são emocionantes e tal, mas eles passam. Uhum. Eu tenho uma paciente que, por isso que a Nanda sabe quem é, assim, eu tenho uma paciente que até hoje tem uma fístula reto-vaginal, assim, ela já tentou reconstruir 2 vezes, mas ela é assim, ela é uma pessoa diferente, às vezes eu acho que ela é um anjo, porque ela me manda mensagem todo dia, assim, quase, assim, às vezes que ela me manda mensagem, eu acho que ela não passa 2 semanas sem me mandar mensagem. Ela fala assim: muito obrigada por tudo, não desiste de mim. Você sabia. E quando ela teve uma complicação, né? Tudo bem que assim, não foi culpa minha, a complicação ela sabia que ia acontecer, que podia acontecer, que ela tinha essa possibilidade. Mas, nossa, ela me dá uma força tão grande, assim, eu falo assim, né? Sabe, sempre uma alegria. Eu entrava no quarto todos os dias, ela com aquele sorriso e tendo complicado, eu desesperada. Eu olhava para ela e falava assim, não, vamos operar de novo, vamos operar de novo, vamos operar de novo. Acho que eu já operei ela umas 6 vezes. E todas as vezes ela me recebia no quarto com um sorrisão, me abraçava, me beijava. E assim, é uma troca muito legal. Ela é uma pessoa assim, para mim ela é um anjo. Essa paciente para mim ela é um anjo, ela me ilumina, assim, ela ilumina o corredor, sabe assim, toda a enfermagem conhece ela, todo o centro cirúrgico conhece ela acorda da anestesia fazendo coração. Então assim, esse tipo de pessoa assim, a gente fica lembrando muito, né? Porque tá passando por um sofrimento, mas mesmo assim tem muita fé, tem muita força, são pessoas diferentes mesmo. Ela me emociona muito, lembrar dela me emociona muito. Mas a gente tem, nossa, ainda bem, né? Que eu tenho muitas histórias de sucesso, muito mais do que história de complicação, né? E tudo. Ó, Mas tem uma pergunta aqui muito legal, ó. Tem tudo a ver com você. Como vocês lidam com a autocobrança? E na verdade, eu ia comentar com você essa questão da relação médico-paciente que você tem e que a gente sabe, né, que o Instituto CRISP ele tem uma equipe multiprofissional que vê a paciente no pré, no pós. Eu tive a oportunidade de ver vocês passando a visita do pós-operatório imediato, que eu acho uma coisa muito bacana para paciente e família. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão da relação médico-paciente, principalmente, Claudinha, porque aqui a gente tem estudantes que às vezes não têm essa noção, mas a parte intestinal na cirurgia de endometriose é a parte que mais complica, né? E é a é, parte que realmente que mantém a paciente internada. Então, a importância da gente ter esse vínculo diário. então, assim, a gente vê as pacientes antes delas operarem, então aí nós somos os portadores da má notícia, né, de dizer que o intestino complica, independente de todos os nossos esforços, e que a gente vai estar lá por isso, então a gente fala todas as complicações, então ela não me conhece no dia da cirurgia, né? Ela conhece a mim ou ao Paulo, ou o proctologista que trabalha com a gente,
que é assim, antes de operar. No dia da cirurgia, a gente passa no quarto, pergunta se tem ainda alguma dúvida que precisa ser esclarecida e tal. Fala mais sobre alguns pontos importantes. Um ponto que a gente sempre fala é da colostomia ou da ileostomia, né? Da ostomia, da possibilidade de ostomia que sempre tem e que a gente está lá pronto para fazer e que possivelmente ela vai ser temporária e tal. Então, a gente sempre tem essa conversa. No pós-operatório, a gente passa também. O nosso papel ali é ser o zagueiro, né? Daquele time ali, né? Assim, a gente não é nem o capitão, porque o capitão é sempre o gineco, mas a gente é da ala da defesa, né? A gente é aquele zagueiro de confiança, sabe? Meu homem da área. Então, nós somos esse. Assim, isso é importante para a paciente. Ela tem que saber que a gente conhece a doença, que a gente faz isso da vida e que, independente do que seja necessário, a gente vai fazer sempre, sempre o melhor que a gente possa. Então, essa é a mensagem. Assim, a doença é complexa, mas a gente conhece ela e a gente está preparado para enfrentar ela. E a gente gosta de desafio, né? Eu e o Paulo, a gente gosta bastante do desafio. Então, é sentir essa confiança, né? Assim, é uma troca mesmo. Em relação ao médico-paciente, é uma troca. Você entrega ali tudo que você estudou tantos anos, que você percorreu, todos aqueles artigos, todas as discussões, todas as vezes que você treinou na caixa preta, tudo, todas as cirurgias que você viu, você leva essa bagagem toda. E o paciente, ele veste um paraquedas que ele não testou. O Zé Júlio bota um vídeo na aula dele que é sensacional, assim. A primeira vez que eu vi, eu chorei, porque o paciente, ele entra na sala de cirurgia e ele é anestesiado e se entrega a você. É como se ele pulasse de um avião sem paraquedas e esperasse que você corresse atrás dele de paraquedas para vestir. É isso. Então, isso tem que estar o tempo todo na nossa cabeça, assim, que aquela pessoa, ela confia cegamente em você. Você ali é o paraquedas que ela pulou sem. E você tem que chegar lá para vestir, né? Então, isso tem que estar o tempo todo na nossa cabeça. Tem que estar, assim, bem na nossa cabeça. Uma pessoa perguntou ali embaixo se eu já sofri preconceito, né, por ser mulher. Eu falei no início da live, eu vou repetir. Eu nunca deixei de fazer nada por ser mulher, assim. Nenhum paciente preferiu operar com homem do que comigo. Nenhum emprego foi dado a um homem do que a mim. Nenhum auxílio foi escolhido a um homem do que a mim. Eu não fui prejudicada em momento nenhum do ponto de vista prático por ser mulher. Em nenhum momento. Nenhum momento. O que eu estudo, assim, as minhas histórias são de falas. Desde o início até agora. Então, assim, vou dar um exemplo. No Congresso Brasileiro de Proctologia do ano passado, eu dei um curso pré-congresso que eu mostrei uma cirurgia minha. No final do curso, eu desci do palanque e um cirurgião virou para mim e falou assim: era você mesmo que estava operando? Aí eu, por acaso era. Porque assim, eu podia ter colocado o vídeo de um colega, a gente faz isso, né? Mas por acaso o vídeo que ele perguntou era eu mesma que estava operando. Então, assim, até hoje, assim, eu fui convidada para dar o curso, eu fui lá dar o curso, então, assim, dei o curso, disse que era eu que estava operando, e mesmo assim, quando eu desci do palanque, ele me perguntou se era eu mesma que estava operando. Então, assim, eu tenho que responder, sim, fui eu que era eu que estava operando. Assim, eu acho que os meninos não passam por isso. Isso é cansativo, assim, de você o tempo todo ter que mostrar que você é capaz, mostrar que você é capaz. Eu mudei de hospital há pouco tempo, né? Fui transferido no hospital onde eu faço cirurgia geral ainda, não faço proctologia. E aí, no meu primeiro dia, eu fui transferida para operar por vídeo. No meu primeiro dia nesse hospital novo, tem pouco tempo, era uma bilha digestiva por vídeo. Aí, ele virou anestesista para mim, que nunca tinha me visto. Falou assim: é você que vai operar? Sou eu. Ele, tá escrito que é por vídeo. Eu vou tentar fazer por vídeo, né? Aí ele, mas não é uma vesícula, é uma bile digestiva. Eu sei. Eu sabia com quem que ele tava falando. Mas
eu vou tentar fazer e tal. Né, aquela, né, de, pô, cirurgia sempre tem índice de conversão, então não posso falar para ele, vou fazer com certeza por vídeo, né? Não, vou tentar fazer por vídeo, se complicar, vou converter, né? Assim, então vamos botar. Aí virei pro residente. Aí nessa